Boa noite, tudo bem com vocês? Nós, na semana retrasada, concluímos a nossa série falando sobre refeições que Jesus tinha ao redor da mesa, é o nome da série, onde aprendemos lições que Jesus deu para os seus interlocutores em momentos de refeição. Na semana passada nós estávamos no retiro, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E hoje nós começamos uma nova série chamada Últimas Palavras, as frases de Jesus na cruz. A gente se propõe a falar 7 frases, não tem nada místico nesse número, mas é porque Jesus, já crucificado, ele profere 7 sentenças, e a gente vai se dedicar a falar sobre cada uma delas pelas próximas semanas, encerrando exatamente no domingo de Páscoa. Para que você se lembre algumas dessas frases, por exemplo, na cruz Jesus fala para Deus assim: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é uma frase. Ele pede água, por exemplo, ele diz que tem sede, essa é outra frase. Ele diz: está consumado. Ele fala para Deus: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E hoje a gente vai começar com a primeira dessas sentenças proferidas por Jesus na cruz, e como a gente reflete um pouco sobre elas, como essa frase especificamente que a gente vai conversar hoje tem muito a dizer sobre quem é Jesus, mas tem muito a dizer também sobre quem nós somos. É bem interessante pensar que normalmente se faz muita conjectura sobre o momento da morte. Eu não sei se você já teve experiência de assistir filmes, séries, por exemplo, que falam que perto da morte a sua vida passa como se fosse um filme diante dos seus olhos. Já viu algum filme assim, série? Não vou perguntar nem novela para você não se entregar aí de graça, mas esse tipo de coisa é muito comum assim na ficção, nos filmes. Você vendo toda a sua vida passando, imagina, numa fração de segundos você vê tantos anos da sua vida passando. Imagina, Flávio, primeiro CD da banda, segundo CD da banda, tudo isso passando ali diante dos seus olhos, mas tudo isso acaba sendo uma grande suposição, tudo isso acaba sendo o que nós chamamos de conjecturas, porque a gente tem uma dificuldade para compreender o que ocorre de fato no momento da morte, por não ter tanta gente assim que morreu e voltou para nos contar exatamente como é essa experiência. Não sei se você já ouviu falar sobre EQM, experiência de quase morte. Depois você pesquisa, é um troço meio bizarro, você vai ficar uns 3 dias sem dormir, mas você vai ver algumas coisas interessantes sobre essas pessoas que chegaram ali perto do limite, e elas trazem alguns relatos, algumas afirmações que são, em certo sentido, comuns. Mas o que eu queria pensar com você hoje à noite é o seguinte: as últimas palavras de uma pessoa, pouco antes de morrer, na verdade, falam muito sobre quem é essa pessoa. As últimas palavras de uma pessoa, quando a sua vida está por um fio, e quando ela está vendo que está praticamente tudo se encerrando, não tem muito mais alternativa, elas vão revelar, em certo sentido, o que é importante para essa pessoa. Ninguém, na hora da morte, vai perder tempo com coisas que são irrelevantes. Mas mesmo os condenados à morte, além de escolher a última refeição, a gente falou sobre isso algumas semanas atrás, eles têm o direito também de proferir as suas últimas palavras antes da morte. Eu destaquei aqui 2 personagens ao longo da história, principalmente da história da igreja, e eu queria falar com vocês o que eles disseram no momento da morte, que são coisas interessantes. O primeiro deles, eu não sei se você já ouviu falar na expressão pais da igreja. Os pais da igreja são os líderes que surgiram na igreja cristã nos 3 primeiros séculos. Pode ser que você já tenha ouvido falar em Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, por exemplo, Tertuliano de Cartago, Justino Marte, tantos outros, mas o que eu queria falar com você hoje, ele se chama Policarpo, e eu queria usar o exemplo desse homem que era da cidade de Esmirna. Se você conhece a literatura bíblica e você conhece o livro do Apocalipse, você sabe que foram escritas 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. No começo do livro do Apocalipse, você vai ver uma carta escrita para Tiatira, Filadélfia, Sardes, Pérgamo, Éfeso. Dentre essas cartas, que a Laodiceia, a 6ª, e a 7ª é exatamente da cidade de Esmirna, de onde é esse homem chamado Policarpo. Nessa
carta escrita para essa igreja, o próprio Jesus dá um recado para essa igreja, dizendo o seguinte: alguns de vocês serão colocados na prisão, mas permaneçam fiéis, porque vocês vão receber a coroa da vida. Ao vencedor, diz Jesus, de modo algum vocês vão experimentar ou vão sofrer a segunda morte. Algumas décadas passam, esse homem chamado Policarpo, ele é um líder proeminente nessa igreja, ele é o pastor dessa igreja e ele é preso. Ele já é um senhor de 86 anos de idade e ele é condenado à morte única e exclusivamente porque ele era um cristão num contexto de perseguição. E as pessoas tentam persuadi-lo a negar a sua fé e abandonar a sua fé para não ser morto aos 86 anos de idade. Isso foi por volta do ano 155 depois de Cristo. E Policarpo, já diante dos seus acusadores, diante desse julgamento, diante dessa sentença de morte que haviam dado a ele, ele diz a seguinte frase: há 86 anos sirvo a Cristo e nenhum mal tenho recebido dele. Como poderei negar aquele a quem prestei culto e rejeitar o meu Salvador? Para ele isso era mais importante do que a sua própria vida. Muitos anos se passam na história. E um homem chamado Jan Hus, ou Jan Hus, não sei se você já ouviu falar sobre ele, mas ele é um pré-reformador. Pré-reformador é uma pessoa que defendia os mesmos ideais que foram defendidos na época da Reforma, mas veio algum tempo antes, e ele veio mais ou menos um século antes do movimento de Reforma. Esse homem ele é condenado por defender a autoridade das Escrituras, indo contra a igreja da Idade Média. Ele é condenado à morte, então, e quando ele está diante da morte, e ele vai proferir as suas últimas palavras, ele diz o seguinte: vocês hoje matam um ganso magro. Não era um apelido, ele não tinha o físico de seu Madruga, na verdade o seu sobrenome significa ganso, e ele está fazendo uma menção, um jogo de palavras, porque o seu sobrenome significa ganso. Ele diz o seguinte: vocês hoje matam um ganso magro, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar, e nada poderão contra ele. 102 anos depois, Lutero prega 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. A reforma protestante se espalha por toda a Europa, defendendo exatamente a centralidade das Escrituras, o fim das indulgências, dentre tantas outras coisas. A ideia aqui não é discutir sobre profecia, a gente pode falar sobre isso um outro dia, mas é exatamente destacar as últimas palavras desse homem. Doideira, né? Daqui a 100 anos, ele foi um motacoqueiro ao contrário. Para você que é macaense, você sabe do que eu estou falando. Você que é de fora, eu vou te explicar quem foi motacoqueiro. Ele foi um homem condenado à morte aqui na cidade de Macaé por um crime que ele não cometeu. É quase um consenso de que ele era inocente. E no momento da sua morte, ele roga uma praga sobre a cidade, dizendo que essa cidade não alcançaria progresso pelos próximos 100 anos. Depois da sua morte, a cidade teria 100 anos de marasmo econômico. E acontece mais ou menos isso. 100 anos exatos depois da sua frase, Flávio nasce, a cidade começa a crescer. Na verdade, pouco depois de 100 anos é descoberto petróleo na bacia de Campos, e aí todo esse desenvolvimento vem para essa economia, e a cidade começa a... doideira também pensar nisso, mas a ideia também não é discutir sobre isso. A ideia é falar exatamente sobre as últimas palavras de uma pessoa. Elas, na verdade, revelam o que é importante para elas. Tanto no caso de Policarpo, quanto no caso de Jan Hus, quanto no caso, inclusive, do motacoqueiro, as suas últimas palavras acabam por revelar aquilo que há no coração dessas pessoas. E hoje nós começamos essa série com as últimas palavras de Jesus antes de morrer. Ele já está pendurado na cruz, e ele profere essas sentenças que dizem muito acerca de quem ele é, falam sobre a sua identidade, sobre a sua missão, sobre o seu propósito, mas falam muito também sobre quem nós somos. Pode ser que você conheça os fatos e tenha um conhecimento histórico sobre quem é Jesus, sobre a cena da crucificação, a penalidade, o julgamento que ele sofreu, mas você não consegue conectar isso com a sua vida. Jesus, ele falou 7 sentenças estando na cruz, todas elas nos mostram quem ele é, todas elas nos mostram quem nós somos, e o meu objetivo é que você saia no fim dessa série, entendendo o quanto Jesus te ama, e entendendo como ele demonstra isso por meio do seu sacrifício na cruz. Dito isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, a gente vai ler os versos
33 e 34. É a primeira dessas frases proferidas por Jesus. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, por favor, que a gente vai destacando alguns pontos dessa frase dita por Jesus na cruz. Lucas capítulo 23, versos 33 e 34. No 32 vai dizer assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. E aí nós chegamos na leitura de hoje, que diz o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra lida. O desejo do nosso coração nesse momento é que o Senhor nos fale por meio da exposição dela. Que o teu Espírito Santo possa nos iluminar na compreensão das verdades contidas nesse texto bíblico e também que o teu Espírito Santo possa nos capacitar para que essas verdades não sejam apenas um conhecimento teórico que a gente possa obter, mas que seja algo realmente transformador, que mude a nossa existência e que nos leve a viver uma vida para a glória do Senhor. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa oração essa que fazemos em nome de Jesus. Amém. Essa é a primeira frase, então, proferida por Jesus na cruz. E eu queria destacar alguns pontos nessa frase que nos fazem refletir sobre a nossa própria caminhada, a nossa própria vida cristã. E a primeira coisa que eu queria destacar nessa frase é a primeira palavra usada pelo próprio Jesus quando ele fala Pai. Jesus chama Deus de Pai, e a primeira coisa que nos é mostrada de forma muito direta, quando a gente para pensar nessa palavra, é a comunhão que Jesus tinha com o seu próprio Pai. Ninguém jamais, por todo o Antigo Testamento, se você pegar e analisar Moisés, o período da lei, dos juízes, dos reis, dos profetas, dos sacerdotes, absolutamente ninguém em toda a história havia se referido a Deus desse modo, com tamanha intimidade. Nem os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, nem Moisés, nem nenhum dos profetas teve a ousadia de chamar Deus exatamente desse modo. Ninguém, durante séculos, se referia a Deus de modo tão íntimo, mas Jesus, quando está na cruz, a primeira palavra que ele fala, ao se referir ao próprio Deus, é chamá-lo de Pai. Não é a primeira vez que Jesus faz isso ao longo do seu ministério, da sua vida, ele faz isso por outras vezes, mas é interessante nós pensarmos que quando ele está na cruz, depois de sofrer um julgamento injusto, levando uma culpa que não era sua, levando os pecados daqueles que creem nele, ele está pendurado naquela cruz e ele usa uma palavra que expressa a sua comunhão com o próprio Deus. Um dos grandes mistérios da teologia é uma doutrina chamada união hipostática de Jesus. Não sei se você já ouviu falar sobre união hipostática de Jesus, mas isso significa exatamente que Jesus ele é ao mesmo tempo totalmente Deus e totalmente homem. Ao mesmo tempo que, por todo o seu ministério, ele vai fazer declarações dizendo que ele e o Pai são um, ele vai dizer, eu e o Pai somos um, ao mesmo tempo nós percebemos que são duas pessoas distintas. Nesse momento ele deixa isso muito claro, ele está lá pendurado em uma cruz, e a primeira palavra que ele fala é uma palavra que revela a intimidade que ele tinha com Deus, e ele clama então pelo seu Pai, e isso tem muito a nos ensinar. Jesus está pendurado em uma cruz, injustamente. Ele não era culpado, ele não era responsável por qualquer um dos nossos erros. Na verdade, os nossos pecados o levaram à cruz, e quando ele está na cruz, ele expressa essa intimidade com Deus, e além disso, se você continua lendo a frase, você vai perceber que Jesus ele não cita a injustiça que sofria. Ele não chama o Pai para falar sobre os seus direitos ou para exigir que os seus direitos fossem realizados ali. Ele chama Deus de Pai e, ao mesmo tempo, ele expressa o desejo pelo perdão daqueles que o estavam colocando naquela situação. É um caminho totalmente inverso ao caminho da nossa própria natureza.
Porque quando sofremos injustiça, o padrão é que a gente, quando vai, inclusive, falar com Deus, a gente apresenta a Deus as injustiças que nós estamos sofrendo. As nossas orações, por vezes, são exatamente isso. Apresentar para Deus a situação, dizer para Ele o quanto estamos sofrendo, dizer para Ele o quanto nós somos bonzinhos e estão sendo injustos com a gente. E a oração de Jesus tem muito a nos ensinar, porque ela demonstra essa comunhão com Deus a ponto de, na situação de extrema injustiça, ele se preocupar em pedir a Deus para que perdoasse aqueles que o colocaram naquela situação. Somente quem tem comunhão com Deus é capaz de perdoar nos momentos mais dolorosos da vida, exatamente porque isso foge da nossa própria natureza. Ele foi condenado injustamente. Ele foi condenado e preso sem crime algum. Ele sofreria a pior das mortes. Se você se lembra, na Páscoa era um costume apresentarem 2 criminosos, na verdade, e um deles seria solto a pedido do povo, e apresentam ali Jesus e Barrabás, o pior dos criminosos, e o povo simplesmente diz para que soltassem Barrabás, e quando perguntam para o povo o que fazer com Jesus, eles respondem dizendo: crucificam. Zombaram dele, zombaram da sua identidade. Ele se declarou rei, e as pessoas, zombando disso, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. Colocaram uma inscrição sobre a cruz, zombando sobre quem ele disse ser, cuspiram no seu rosto, cuspiram na sua face. E ele está pendurado nessa cruz. Ele chama Deus de Pai, expressando essa intimidade que ele tinha com Deus. E ele ora simplesmente pedindo para que Deus perdoasse aquelas pessoas que faziam algo tão terrível com ele. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre esse perdão. Mas eu quero dizer antes disso, e eu quero que você entenda isso, que só consegue perdoar assim quem tem Deus como Pai. Esse é o caminho que Jesus nos indica, o caminho da comunhão com Deus, o caminho de estarmos tão íntimos de Deus e tão próximos dele, que nós não reagimos de acordo com o que a nossa natureza clama, mas nós reagimos de acordo com um padrão além da nossa própria força, além da nossa própria capacidade, um padrão sobrenatural, e o perdão é exatamente isso. A nossa natureza, ela clama por vingança, ela pede por justiça, ela pede o tempo todo pela questão da retribuição, de pagar ao outro do modo como ele merece. Jesus nos mostra um caminho mais excelente, que é um caminho de, às vezes, abrir mão dos seus próprios direitos, para que o outro seja beneficiado, mesmo que o outro seja quem esteja me fazendo sofrer. Diante de um sofrimento extremo, ele mostra essa intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus é o que leva a nos mostrar, a nos indicar esse caminho, que é o caminho do perdão, mesmo diante da maior das injustiças. Normalmente nós não vamos por esse caminho. Normalmente nós escolhemos o caminho da autocomiseração. E queremos mostrar para o outro o quanto nós estamos sofrendo, o quanto fizeram maldade com a gente. Nos momentos mais dolorosos da vida, nos momentos de sofrimento, o nosso foco ele é imediatamente voltado para dentro de nós mesmos, e isso é o natural. Pensar em como estão sendo injustos conosco. O caminho proposto por Jesus é o caminho inverso. É o caminho de tirar o foco do seu próprio sofrimento e colocar esse foco no outro, ainda que esse outro seja quem esteja causando esse sofrimento. O perdão, irmãos, é algo sobrenatural, e somente quem tem comunhão com Deus é capaz de fugir dessa lógica, desse mundo caído que nós vivemos, de pensar somente em si num momento de sofrimento extremo, e interceder por outros, e pedir para que Deus perdoe outros, e colocar a nossa dor, o nosso sofrimento, a injustiça que nós estamos sofrendo em segundo plano, para pedir para Deus perdoar aqueles que estão nos fazendo sofrer. É surreal, é totalmente fora da nossa capacidade, é totalmente fora da nossa realidade, mas é o caminho que Jesus indica para cada um de nós. Ele chama Deus de Pai, ele demonstra a intimidade que tinha com Deus por meio dessa simples palavra. Ele já havia feito isso outras vezes, quando ele está, por exemplo, diante de 5.000 homens famintos no deserto. Entregam para ele 5 pães e 2 peixes, e ele se dirige a Deus, o chamando de Pai. Muito tempo depois, ele está ensinando os seus discípulos sobre como deveriam orar.
E ele diz para eles o seguinte: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome. Ele ensina os discípulos a orarem, chamando Deus também de Pai. Esse mesmo Jesus, um pouco antes de ir para a cruz, ele está no Getsemane orando. O escritor bíblico, o evangelista Lucas mesmo, vai dizer que a sua agonia, a sua aflição era tão grande que ele começou a transpirar e o seu suor se tornou em gotas de sangue. E ele faz uma oração a Deus e novamente o chama de Pai, dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E agora Jesus está na cruz, e a primeira palavra que ele usa para se referir a Deus, ele novamente chama Deus de Pai. Se essa palavra Pai, se o chamar Deus de Pai, indica a intimidade que ele tinha com Deus, todos esses momentos da vida de Jesus nos fazem pensar que, independente do cenário que você esteja enfrentando, seja uma situação de necessidade, como era no caso dos homens famintos, seja uma situação normal de ensino, onde ele estava reunido com seus amigos, seja em um momento de sofrimento extremo, seja até mesmo diante da morte. Em todos esses momentos é possível, e em todos esses momentos nós somos encorajados a mantermos essa comunhão com Deus. Às vezes nós separamos momentos da vida e mantemos comunhão com Deus em alguns desses momentos, em outros não. É muito fácil termos comunhão com Deus quando todas as coisas acontecem de acordo com o teu planejamento. É muito fácil manter comunhão com Deus quando tudo dá certo e as coisas acontecem exatamente do mesmo modo como você esperava que essas coisas não acontecessem. Mas e quando é o contrário? Quando o que você planeja não acontece? Quando o que você imagina não ocorre? Normalmente nós nos afastamos de Deus. Quando estamos sofrendo, não queremos orar. É comum nós escolhermos esse caminho, inclusive, de culpar Deus pelas nossas dores, sofrimentos e fracassos. Nós dizemos, talvez não com as palavras, assim, de modo direto, mas com as nossas atitudes, é comum que nós digamos que Ele nos esqueceu. Quantos de nós não somos representados na nossa caminhada cristã por esses altos e baixos? Momentos em que as coisas não ocorrem do jeito como nós esperávamos. E nós dizemos para Deus: eu acho que o Senhor esqueceu de mim. Eu acho que no final das contas o Senhor é culpado por todo esse sofrimento que eu estou enfrentando. Pode ser que você não tenha coragem de dizer isso, mas as tuas atitudes revelam isso. Eu não vou orar porque, sei lá, às vezes eu sinto que parece que está preso. Parece que eu estou simplesmente lançando palavras ao vento, mas não passa dali. Eu não vou ler a Bíblia porque eu não sei se de fato Deus está preocupado em se revelar a mim por meio das Escrituras. Eu não vou frequentar a igreja, afinal de contas, eu estou enfrentando todo esse sofrimento e as pessoas não percebem o quanto eu sou coitadinho e as pessoas não me procuram para oferecer ajuda. E eu te pergunto: você comunicou isso para alguém? Você disse isso para alguém? Você dividiu isso com alguém? Não. Dom de adivinhação é pecado, a gente expulsa em nome de Jesus, ao invés de encorajar as pessoas a terem esse tipo de coisa. Normalmente o que nós fazemos é transferir a nossa responsabilidade para o outro, e às vezes nós fazemos isso inclusive para Deus. E é assim desde Adão e Eva. Não ache que você está sendo criativo na sua relação com Deus, porque você não está desde sempre. Adão, o que foi isso que você fez? Eu não disse para não comer do fruto. Qual é a resposta dele? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele não joga a culpa na mulher. Ele joga a culpa em Deus ter dado aquela mulher para ele. Eva, por que você fez isso? Foi a serpente. Coitada da serpente, né? Não tinha ninguém para culpar, acabou assumindo a culpa, mas nós somos exatamente assim. Jesus vai, por meio da sua morte, dessa primeira frase proferida na cruz, nos ensinar que o caminho proposto por ele é um caminho totalmente inverso a esse. E tem mais. Jesus chama Deus de Pai, demonstrando a intimidade que ele tinha. E a beleza do Evangelho, irmãos, é que por aquilo que Jesus fez, nós também podemos chamar Deus de Pai. Essa mesma intimidade, ela é possível a nós, porque o escritor, o evangelista João, vai dizer que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós que éramos órfãos, cantamos aqui sobre isso,
Flávio leu um texto sobre isso no começo. Nós que éramos órfãos, fomos adotados agora e fazemos parte da família de Deus, simplesmente pelo que Jesus Cristo fez. Nós somos adotados, recebemos a adoção de filhos por meio da fé que nós depositamos nele. Crer que ele viveu uma vida perfeita, morreu por nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, refez o nosso relacionamento com Deus, que foi quebrado desde o pecado dos nossos primeiros pais. Crer que ele vai voltar um dia para instaurar o seu reino de forma completa. Irmãos, crer nisso deve mudar necessariamente toda a nossa forma de viver. Nós éramos inimigos de Deus e agora somos filhos de Deus. Isso nos ensina, isso nos encoraja a viver para a glória de Deus até o dia em que Jesus voltar. E enquanto Ele não volta, nós recebemos capacitação do Espírito Santo para que a gente chame Deus de Pai. A gente recebe capacitação do Espírito Santo para que tenhamos intimidade com Deus. E a primeira palavra proferida por Jesus nessa sentença vai nos ensinar exatamente isso. Mas Ele não para por aí. Ele segue dizendo: Pai, perdoa-lhes. Além de intimidade com Deus, nós vemos também na sua oração um clamor por misericórdia e perdão. As prioridades de Jesus na sua oração nos revelam muito sobre quais devem ser as nossas prioridades nas nossas orações, porque a nossa oração normalmente é parecido com uma lista de compras, né? Senhor, eu preciso disso, faz isso, seria bom se isso acontecesse. A gente vai tentando convencer Deus de que o nosso caminho é o melhor. Se o Senhor fizer isso do jeito que eu estou dizendo, as pessoas vão ver que o Senhor é Deus, então faz desse jeito, e nós vamos orando e tentando enrolar Deus nas nossas próprias pretensões. Jesus não se preocupa no momento de maior dor e injustiça que sofria em orar por si mesmo. Ele não clama por justiça, ele não pede um exército de anjos para descer ali e matar todos aqueles homens. Ele não pede a Deus nem para curá-lo das dores terríveis que ele estava sentindo naquele momento. Ele opta pelo caminho da graça e da misericórdia, pedindo perdão por aqueles que o colocaram naquela situação. O nosso caminho normalmente não é esse. A nossa natureza nos leva a nutrir raiva, ódio, vingança, ressentimento. Nós desobedecemos de modo completo o que a Bíblia ensina sobre perdão, porque nós somos ofendidos e nós não conseguimos perdoar, porque nós somos ofendidos e nós não conseguimos sequer esquecer, então nós nos tornamos escravos desse ressentimento, desse sentimento de vingança, que além de poder nos condenar, nos prejudica e mantém feridas abertas no nosso coração por anos. Tem gente lidando com mágoa por anos e décadas e não consegue perdoar. Tem gente lidando com problemas por toda uma vida e simplesmente diz: eu não consigo, eu não sei, eu não quero, eu não senti no coração, Deus não me incomodou para fazer isso. A palavra de Deus ela é muito clara para nós. Jesus nos ensina, Jesus pratica o perdão, nos mostra esse caminho. Mas nós preferimos abraçar os nossos próprios sentimentos. Fui muito ofendido. Eu sofri muito. Você está falando para perdoar porque não é você que está na minha pele. Você está falando para perdoar porque você não sabe o tamanho do estrago que essa ofensa fez na minha vida, na minha alma, no meu coração, na minha família. Eu fui muito injustiçado. Mais do que Jesus. Você foi mais injustiçado do que o próprio Deus que se fez homem, viveu uma vida perfeita e foi levado à pior das mortes. Ele foi considerado maldito, pendurado em uma cruz por causa dos seus erros. E você está dizendo para mim que você não pode perdoar porque você foi injustiçado, sendo que Ele te perdoou da pior das ofensas, que é pecar contra um Deus que é santo, justo e eterno. Para refletir no que você está dizendo e ver se isso faz algum sentido. Você que é cristão, obviamente. Eu não sei se alguém já te falou isso, mas perdoar não é uma opção e não perdoar não é uma opção para você que é cristão. Esse é um dever que nós temos. Na mesma oração que eu disse que Jesus ensinou os seus discípulos como eles deveriam orar, uma das sentenças que ele profere nessa oração é a seguinte: perdoa as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O pedido de perdão a Deus, ele é seguido de um compromisso que nós assumimos. Nós pedimos perdão pelas nossas ofensas e nós nos comprometemos a perdoar também aqueles que estão nos ofendendo. Compreender o Evangelho é exatamente isso, é enxergar a vida sob essa perspectiva. Crer no Evangelho não é o fim do caminho, não é levantar a mão, repetir uma oração e dizer assim, agora eu estou salvo e posso continuar vivendo do jeito que eu quero viver. Isso não faz o menor sentido. A mesma graça que alcança o perdido e transporta essa pessoa, como o texto lido mais cedo, do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, essa mesma graça nos liberta, nos transforma dia após dia, para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. E Cristo perdoou os seus ofensores. Por que é que a gente não quer perdoar? Por que é que a gente acha que a gente é ofendido demais para seguir por esse caminho que Ele nos ensina a seguirmos? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Irmãos, compreender o perdão que nós recebemos por meio do Evangelho necessariamente me impulsiona a ser alguém intencionalmente comprometido em perdoar também aquele que me ofende. Outro ponto importante é que Jesus não baseou o seu perdão em sentimentos. Ele havia orado antes de ir para a cruz. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. O compromisso de Jesus não era com o que ele sentia necessariamente naquele momento. O compromisso de Jesus era, acima de tudo e em última instância, com a vontade de Deus. Nós supervalorizamos os nossos sentimentos nesse sentido aqui. Nós agimos assim, eu posso até perdoar, se eu sentir no coração. Se você sentir alguma coisa no coração, procura um cardiologista. Isso não tem a ver com perdão. Perdão não tem a ver com sentimento. Perdão não tem a ver com você sentir vontade. O perdão para um cristão é uma ordem. O perdão para um cristão é um dever. Do mesmo modo que Cristo nos perdoou, nós entendemos isso e nós nos propomos a perdoar também aquele que nos ofende. Jesus não agiu conforme o que estivesse sentindo, ele simplesmente compreendeu que esse é o caminho da vontade de Deus e a vontade de Deus está clara para nós nas Escrituras, que nós devemos também perdoar uns aos outros, não importa o que você sente no coração. Você não precisa pedir confirmação a Deus, buscar a vontade de Deus. A vontade dele está revelada para você nas Escrituras e ele exige que perdoemos uns aos outros. Não tem a ver com sentir, tem a ver com obedecer. Se eu tenho o Evangelho como o padrão para todas as coisas, se eu enxergo toda a minha vida por meio dessas lentes que nós chamamos de Evangelho, eu vou compreender que em Jesus Deus me perdoou. Portanto, se em Jesus Deus me perdoou, não há qualquer razão para que eu não seja intencionalmente comprometido em perdoar também aquele que me ofende. Jesus revela nessa frase intimidade com o Pai, Jesus revela nessa frase clamor por misericórdia e perdão, e ele revela nessa frase um ponto muito interessante também, que é intercessão. Ele intercedeu. Ele se colocou numa posição entre Deus e aqueles que o estavam colocando naquela cruz. E ele diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Há uma profecia em Isaías, no capítulo 53, 12, que diz que mesmo diante da morte, ele intercedeu pelos transgressores. E essa profecia se cumpre exatamente nesse momento. Ele não só orou pedindo perdão pelos seus ofensores, o que é um ato de misericórdia, mas ele também argumentou em favor deles, o que é uma demonstração de graça. Ele nos trata não simplesmente com justiça, mas ele nos trata, além da justiça, com misericórdia e graça. Não ache que Deus abre mão da sua justiça para demonstrar a sua graça e a sua misericórdia. Não ache que Deus ele abre mão de um atributo para revelar outro. Deus ele não deixou de ser justo com o fato de nós não sermos condenados. A questão é que Jesus morreu no nosso lugar. A questão é nós entendermos que nós não passamos impunes pelos nossos erros e pecados. Deus não nos tratou com impunidade. Usando uma expressão atual das redes sociais aí,
Deus não passou pano para os nossos pecados, muito pelo contrário. Todos os nossos pecados, eles foram punidos, mas eles foram punidos em Jesus. Ele recebeu a ira do próprio Deus sendo derramada sobre ele, para que nós herdássemos a sua graça, para que Deus não nos tratasse tão somente com justiça, mas revelasse a nós também a sua misericórdia e a sua graça. E é exatamente isso que ele faz quando intercede por pecadores. A misericórdia é ele não nos dar aquilo que nós merecemos. Deus é misericordioso porque todos nós merecíamos a condenação eterna. Mas ele exerce a sua misericórdia em não nos dar esse castigo que nós merecíamos. E Deus, ele é gracioso em nos dar aquilo que nós não merecemos. A salvação é pela graça, porque nós não merecemos, mas ainda assim ele decidiu nos dar. Nesse momento ele está intercedendo pelos seus transgressores, por aqueles homens que o haviam ofendido. Afinal de contas, o evangelista João vai dizer, escrevendo uma de suas cartas, sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 1, ele diz o seguinte: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Pode ser que na sua versão diz: temos um advogado junto ao Pai. Jesus é, acima de tudo, um advogado de defesa daquele que é pecador e daquele que confia na justiça dele para ser salvo diante de Deus. Eu não estou dizendo que o fato de Jesus falar perdoa porque eles não sabem o que fazem, nos ensina que a ignorância promove o perdão, porque isso não é verdade. Ignorância não é desculpa perante a lei. Se você comete uma infração de trânsito na frente de um guarda e tenta argumentar dizendo que não conhecia a lei, isso não é suficiente para que você se livre da penalidade. Dizer eu não sabia que estava errado não é um argumento válido no sentido legal e você não vai conseguir ficar livre dessa penalidade. Na verdade, o que Jesus está fazendo aqui, ele está clamando por graça e misericórdia no sentido de que aqueles homens pecadores, cegos no seu entendimento, eles não fossem punidos. A oração de Jesus é para que eles não fossem punidos imediatamente, ali e pronto, pelos seus pecados, conforme eles mereciam. A oração de Jesus é para que aqueles homens tivessem uma chance de se arrepender e se converter de seus maus caminhos. E é bem interessante que essa oração ela é prontamente atendida, e a gente vê isso tanto na sequência dos evangelhos, quanto no livro de Atos dos Apóstolos e em toda a história da igreja. E aí nós vemos o resultado dessa oração. Ele está orando para que esses homens tivessem uma chance de se arrependerem e se converterem dos seus maus caminhos. E em Mateus, no capítulo 27, no verso 54, nós vemos um dos homens responsáveis por tudo isso que ele estava passando. Um centurião, um soldado responsável pela guarda do corpo de Jesus. Quando acontecem todas essas coisas, há um terremoto, a terra fica escura, o véu é rasgado de cima a baixo, e quando esse homem percebe todas essas coisas, ele afirma: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Um homem que tinha contribuído para a crucificação de Jesus. Jesus ora: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo, e agora esse homem se arrepende dos seus pecados e faz uma confissão pública sobre a identidade de Jesus, sobre quem ele é. Jesus então morre, ressuscita, vai aos céus. Alguns dias depois, os discípulos estão reunidos no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, acontece tudo aquilo que está narrado em Atos, no capítulo 2, e o apóstolo Pedro se levanta para pregar um sermão, e nesse sermão ele se dirige a esses homens que colocaram Jesus na cruz. E ele está dizendo para esses homens o seguinte: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Rei sobre todas as coisas. E naquele dia, mais de 3.000 pessoas se convertem, alcançados como resultado da oração de Jesus, para que fossem perdoados pelo Pai, porque não sabiam o que estavam fazendo. Mesmo a morte de Jesus não é um acidente ou uma surpresa para Deus, mas a morte de Jesus serve a um propósito eterno de Deus. Tem um livro que eu usei bastante nessa série, ele se chama A Cruz de Cristo. Ele é escrito pelo John Stott. Ele diz algumas coisas muito interessantes sobre crucificação, significado da cruz, propósito da cruz, objetivo da cruz e tantas outras coisas. E uma frase me chama muito a atenção quando ele diz que
Jesus ele foi entregue por Judas por ganância, ele foi entregue por Pilatos por covardia, ele foi entregue pelos líderes religiosos por inveja. E o Stott vai dizer, mas antes que Pilatos o entregasse por covardia, Judas por ganância, e os líderes religiosos o entregassem por inveja, o Pai o entregou na cruz por amor. A morte de Jesus não é um acidente na história. A morte de Jesus não é o plano B de Deus. A morte de Jesus não é pelo fato de Deus ter sido surpreendido. Muito pelo contrário, o apóstolo Pedro vai dizer, escrevendo para aqueles irmãos num cenário de perseguição, que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Jesus sempre foi o plano perfeito e eterno de Deus. Se nós compreendemos isso, se nós olhamos para o Evangelho e nós entendemos que esse Evangelho é o que muda a forma como nós vivemos a vida, nós não teremos mais dificuldade para a maior das dificuldades que nós enfrentamos na nossa caminhada, que é perdoar. Você está sofrendo por causa da ofensa de alguém? Você foi ferido e machucado? Perdoe. Mas eu não sinto vontade. Perdoe. Eu não sinto no coração. Perdoe, vai fazer bem para você. O seu gesto vai glorificar a Deus. Por mais que você diga, eu não consigo, a pessoa não muda, é muito difícil, lembre-se, a primeira palavra de Jesus na cruz é uma palavra que nos fala sobre perdão. Ele pede perdão pelos seus ofensores e ele nos ensina por meio desse gesto que é possível perdoar, ainda que a ofensa pareça grande demais. Não há ofensa que seja maior do que a que ele sofreu naquele momento, totalmente injustiçado, mas ainda assim preocupado em pedir a Deus para que perdoasse aqueles que o estavam colocando naquela situação. O segredo para isso, eu falei que isso foge da nossa capacidade natural. Só é possível, irmãos, perdoarmos nos momentos em que somos mais ofendidos, caluniados e injustiçados, se nós mantemos um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Deus que nós podemos chamar de Pai, por meio daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Além de perdoarmos, além de exercermos perdão, nós seremos capacitados pelo Espírito Santo, inclusive para clamarmos e intercedermos pela vida dessa pessoa e para colhermos os frutos também da nossa compaixão, assim como foi na oração de Jesus. Cristo será glorificado, pessoas poderão ser salvas também para a vida eterna. Agora pode ser que você esteja na posição inversa. Quando a gente fala de perdão, a gente pensa demais nas pessoas que têm que pedir perdão a nós e no quanto nós somos injustiçados e ofendidos. Mas pode ser que você seja também o grande ofensor. Tanto em relação às pessoas, quanto em relação ao próprio Deus, vivendo essa vida de pecado que você tem vivido, ofendendo a Deus e ao seu Filho, pecando contra o Espírito Santo, entristecendo com essa vida de pecado. Pode ser que o seu orgulho esteja fazendo, inclusive, outras pessoas sofrerem com as suas ofensas. Eu queria te lembrar que é por você que Jesus intercede quando ele diz, Pai, perdoa-lhe porque ele não sabe o que faz. Isso não te toca. Isso não é suficiente para você refletir, analisar a sua vida e pedir perdão a Deus enquanto você tem tempo, porque o Senhor tem te dado tempo até quando a gente não sabe. Ele tem esticado os anos da sua vida para que você se arrependa, para que você se volte para Ele em arrependimento, em fé. E quanto tempo você terá ainda para tomar essa atitude? Somente Deus sabe. Não perca as oportunidades que Deus te dá. Confesse hoje o seu pecado. Peça perdão agora a Deus. E de maneira nenhuma Ele te lançará fora. Mas você diz assim, mas eu sou um grande pecador. Vá a Deus, em nome de Jesus Cristo. Se você crê em Jesus, você se apodera, você se apossa por meio da fé de uma justiça que não é sua. Ele foi contado como um injusto, como um malfeitor, como um transgressor. Ele foi apontado como alguém maldito, como resultado dos nossos pecados. Os nossos pecados o levaram à cruz. Mas se cremos nele, nós receberemos e herdaremos da sua justiça por meio da fé. Essa é a grande troca do Evangelho. Ele se fez como um de nós, para que nós pudéssemos ser recebidos como filhos de Deus, de modo que Deus não nos olha mais, levando em conta o nosso pecado, mas Ele nos olha vendo o sangue do Seu Filho, que
que foi derramado sobre a nossa vida, para que nós pudéssemos afirmar o que Paulo afirma escrevendo aos Romanos: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Se esse é o teu caso, se arrependa, peça perdão a Deus, e essa noite será uma noite de salvação, onde você será transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Além disso, por meio do Espírito Santo, Ele te dará poder para vencer o pecado, inclusive poder também para pedir perdão àqueles aos quais você ofendeu ou tem ofendido, e poder para perdoar aqueles que te ofenderam também. Quais serão as suas últimas palavras antes de partir? Jesus proferiu 7 frases, a primeira delas foi: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele disse isso, e ele agiu desse modo também, para dar a você perdão e salvação que você não merecia. Quero chamar a banda aqui à frente. A minha oração é que o Evangelho realmente molde toda a forma de você enxergar a vida. Firmado nessa verdade, eu quero concluir com uma frase de um pastor batista de Londres, conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Perto do fim da vida, ele disse o seguinte: tranquilo e feliz, embora muito fraco. Minha teologia é muito simples. Eu posso expressá-la em poucas palavras, e elas são suficientes para morrer. Após uma pausa, lentamente ele disse o seguinte: Jesus morreu por mim. Isso muda todo o resto. Compreender o Evangelho nos transforma de tal modo que perdoar não é mais um peso para nós, mas é a consequência direta dessa compreensão que nós temos, não pela nossa capacidade, mas pelo fato de que os nossos olhos foram abertos pelo Espírito Santo de Deus. Que isso molde a tua vida, que você seja cada vez mais parecido com Cristo, por vezes abrindo mão até mesmo de exercer os seus direitos de justiça, para estender perdão a quem não merece, porque foi exatamente isso que Ele fez por nós. Ele deu a vida por nós, Ele nos livra de toda condenação, Ele nos purifica de toda culpa. Que vivamos também para Ele, firmados nessa verdade, dispostos a perdoar, e que seja assim para a glória de Deus. Cada uma dessas 7 frases proferidas por Jesus na cruz, a gente vai falar sobre cada uma delas ao longo das próximas semanas, e a gente vai resumir cada uma dessas frases em uma palavra, e a primeira frase que Jesus profere na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É uma palavra que expressa o perdão. Perdão estendido a nós. E perdão que é um compromisso que nós precisamos assumir também em relação a quem nos tem ofendido. Palavra de perdão é a primeira palavra que a gente consegue perceber quando a gente olha para a cruz, quando a gente percebe o que Jesus Cristo fez por nós.